tema da minha mensagem de hoje é quando acreditar não é suficiente. O que fazer quando você está acreditando em algo e as coisas não acontecem da forma que você esperava? Às vezes você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo essa dor? Porque nada daquilo que eu cria se tornou realidade. Situações em sua vida se levantam. Desapontamento. Problemas no trabalho, família, saúde, entre outros. Quando você quer conceber um filho e não está dando conta. Quando você perde um filho ou um membro da família em um momento inesperado. Acidentes, guerras, crise invade o seu dia. E você nunca pensou que aquilo poderia acontecer contigo. O que fazer em momentos como esse? Quando acreditar não é o suficiente. Às vezes você ouve pessoas falar sobre pensamento positivo. E eu sim creio que o pensamento positivo é uma grande ferramenta para que você possa regar a semente da fé. Eu repito, eu sim creio que o pensamento positivo é uma grande ferramenta que você pode utilizar para poder regar a semente da fé. Mas enquanto o seu pensamento positivo não traz resultado. Por exemplo, como um jogador de futebol profissional, eu me lembro quando eu ia para uma final de campeonato, os diretores e o presidente do clube se reuniam conosco e falavam assim para nós: se vocês ganharem esse campeonato, nós vamos dar tanto de bônus para vocês. E nós entrávamos naquela final com um pensamento positivo, com a expectativa lá em cima, vamos fazer o que for possível e o impossível. Aquele pensamento positivo fazia que nós viéssemos a nos mover de uma forma, porque nós acreditamos. E aí de repente 1-0 para outro time e perdemos. O que fazer? Quando acreditar não é o suficiente. A qual você permanece sempre pensando positivo, crendo em coisas boas, e de repente alguém bate no teu carro, e de repente um vírus ataca o seu filho, ataca o seu corpo, de repente uma notícia de câncer chega, de repente o seu filho, a sua filha chega em casa com más amizades e você descobre que está envolvido com drogas. De repente você recebe um telefonema e é um pai e uma mãe que acabou de sofrer um acidente e infelizmente morreu na hora. O que fazer em momentos trágicos, na qual você vai e passa por eles, mas você sempre pensou que aquilo nunca poderia acontecer contigo? Quando acreditar não é o suficiente. Quando uma pessoa chega perto de você e começa: eu entendo o que você está passando. Você não entende nada do que eu estou pensando. Você não sabe o que você está falando. Não, porque está tudo certo, Deus vai tomar conta. Não. Eu não quero uma pessoa para poder pregar para mim. Eu quero uma pessoa para me ouvir. Onde você pensa que as pessoas vão te compreender. Não, elas apenas querem te fazer sentir bem. Mas nenhum ar, nenhuma atmosfera pode fazer você se sentir bem. Você se sente desconfortável. Você se sente em crise. O que fazer
quando acreditar não é o suficiente. Estou falando com alguém aqui essa noite? Levanta sua mão se eu estou falando contigo essa noite. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Aleluia. Se você está aí, dá um glória a Deus bem forte aí. Esse é o glória a Deus bem forte que você pode estar. Aleluia, Jesus. Vou perguntar mais uma vez, porque eu acho que a mensagem começou um pouco o povo já... E não, o que está acontecendo aqui, pastor? Dá um glória a Deus bem forte. Sua vitória não está atada em circunstâncias. Sua vitória está atada naquele que prometeu para você. Que você é mais que vencedor. Glória a Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. A gente firma a nossa estaca, sabe aonde? Na rocha da nossa salvação. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 12. Se você está aí, dá um aleluia bem forte. Aleluia. Aleluia. Essa é a igreja avivada. Diz assim a palavra do Senhor: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, mais ou menos 61 e 66 depois de Cristo. Ele estava em prisão domiciliar, com um monte de guarda ali vigiando ele. E não uma prisão domiciliar como você ouve por aí que alguns às vezes políticos ficam. Ele estava algemado. E aquelas pessoas na qual estavam vigiando ele começaram a se converter e aceitar a Jesus. E ele escreve essa carta à igreja de Filipos, na qual você vê na carta de Filipenses, e não, ele demonstrando a alegria dele mesmo passando por toda aquela dor, mesmo passando por um momento de prisão. E ele fala da seguinte forma: eu quero, irmãos, que saibais que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Já viu aquela palavra que diz assim, na palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fato é que nós não podemos ligar desgraça a Deus. Como eu venho ensinando para vocês, o meu Deus e o seu Deus é o Deus que a palavra de Deus diz que é o Pai das luzes. E toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes. Nós não podemos coligar desgraças, circunstâncias que acontecem na nossa vida. É porque Deus está permitindo para poder lidar comigo. É porque Deus está permitindo para poder fazer com que eu pague por com uma consequência. É porque Deus permitiu que eu tivesse enfermo para me colocar numa cama, para mim poder pensar melhor na vida. É porque Deus que colocou isso aqui no meu caminho, para poder me levar para a direção correta. Não. Uma coisa que nós sabemos que temos é o livre-arbítrio. E uma coisa que eu não creio é na vontade plena e vontade permissiva. Eu não creio nisso. Porque um pai e uma mãe não têm uma vontade plena ou permissiva. O pai e uma mãe têm a vontade deles. Por exemplo, filho, não toca o dedo naquela tomada. E o filho com tentação vai tentar meter o dedo na tomada. E aí o pai vai e bloqueia o filho. Não faça, por quê? Não é nem, como é que eu posso explicar isso? Não é nem pela obediência, é porque o pai sabe que o filho vai se machucar. E o filho, com a tentação daquilo que não pode, vai de novo tentar colocar o dedo na tomada. E o pai tira o dedo da tomada. Chega um momento que o pai não faz mais nada. É porque ele permitiu? É a vontade dele de permitir aquilo? Não. É porque ele não pode manipular o filho dele. Nosso Deus não é um Deus manipulador. Nosso Deus tem a vontade dele. E qual que é a vontade de Deus? É isso aqui que você está segurando.
Essa aqui é a vontade dele. Toda palavra que procede da boca de Deus, essa é a vontade de Deus. O restante é o seu comportamento não alinhado à vontade de Deus, que te faz passar por algumas coisas que você não queria passar. A palavra de Deus é a verdade. E Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Todas as promessas, benefícios conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário é para você se beneficiar. Mas aí nós saímos fora da linha do trem. E quando nós saímos fora da linha do trem, coisas começam a acontecer conosco. E aí sabe o que a gente começa a pensar? Vamos coligar isso a Deus, porque é Deus que está permitindo isso para poder me ensinar algo. É porque Deus está permitindo que isso aconteça para poder me colocar de volta no caminho. Não, você escolheu a sua decisão. Você tomou a sua decisão. Você escolheu o seu caminho. Agora a verdade é o seguinte: Deus vai estar lá no meio do seu lixo, levando a mão para você, para poder te tirar daquilo, a fim de que você possa glorificar Ele pelas obras que Ele está fazendo na sua vida. É por isso que a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Não importa qual seja a sua situação, não importa aonde você entra. Você pode entrar numa boate, numa danceteria, num go-go bar. Ali o Espírito Santo vai estar por causa de você. O Espírito Santo não está atado a lugar. Ali Deus não entra. Se eu entrar, eu vou entrar sozinho. Não, você não entra sozinho não. Porque uma vez que você é marcado com sangue, uma vez que você tem um alvo aqui, ó, nas suas costas, o Senhor sempre vai te buscar pela mão e vai te trazer de volta. Nós somos homens e mulheres de promessa. Nós temos promessa na vida. Mas às vezes nós acreditamos nesse Deus amoroso e pensamos que nada vai nos acontecer. E situações acontecem até mesmo quando você está no caminho do Senhor. Senhor, eu oro. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu vou na igreja. O que está acontecendo? Meu filho está se perdendo, a minha filha está se perdendo. Senhor, acabou de fechar a porta de emprego. O que está acontecendo, Senhor? Eu nunca criei que isso poderia acontecer comigo buscando o Senhor. Estou falando com alguém aqui essa noite. Eu quero te levar nessa jornada. Deu para mim poder colocar mais ou menos aí a minha mensagem de hoje? Eu quero te levar nessa jornada. Eu quero te levar, vem comigo nessa jornada. Glória a Jesus. A primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que Deus não está nervoso contigo. Deus não está chateado contigo. Porque algumas situações acontecem, não significa que é Deus que está ligado a elas. Simplesmente nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo onde a concupiscência tem tomado o coração dos homens, em um mundo na qual a ambição tem tomado, a inveja, os ciúmes tem tomado o coração de muitos, um mundo na qual te oferece coisas e muitas das vezes te ilude. Nós estamos de uma certa forma, como eu posso dizer, caminhando nesse mundo. Coisas acontecem no nosso lado direito, coisas acontecem no nosso lado esquerdo, e que muitas das vezes nos afeta, sim ou não? Não é verdade a gente falar que não nos afeta. Nós declaramos a palavra de Deus que não vai nos afetar. Nós declaramos que onde a gente toca a mão prospera, onde nós colocamos a planta dos nossos pés ali, o Senhor vai dar por herança. Nós declaramos que nenhuma praga chega à nossa tenda. Nós declaramos que o Senhor abençoa a nossa entrada, abençoa a nossa saída. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós declaramos todas essas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, sim ou não? Nós declaramos, a verdade é que coisas acontecem na vida dos homens. Por exemplo, ninguém casa e no dia do casamento fala assim: daqui 2 anos eu separo. Não, daqui 2 anos eu separo. Acontece, situações acontecem. Mas Deus tira vantagem de todas elas para poder te trazer para cumprir com o seu destino em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você verdadeiramente crê nisso? Vira para a pessoa que está do seu lado: você crê nisso? Deixa eu te mostrar o Deus que você serve, antes de nós começarmos a questioná-lo. Deixa eu mostrar para você na palavra de Deus o Deus que você serve, antes de você começar a questioná-lo. Salmo 103, versículo 8 até o 11. Salmo 103, versículo 8 até o 11. Diz assim, olha só: esse é o seu Deus e esse é o meu Deus. O Deus na qual nós servimos, o Deus na qual nós podemos nos apresentar diante dele e falar assim: papai,
Abba, Pai. Um Deus que nós temos livre acesso, não tem mais o véu nos bloqueando. O véu se rompeu de alto a baixo e nos deu livre acesso. Um Deus na qual a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16: venha com confiança ao trono da graça, a fim de que você encontre misericórdia e ache graça para tempos oportunos. Esse é o Deus que servimos. Salmo 103, se você já está aí, 8 a 11 diz assim: compassivo e misericordioso é o Senhor. Então nós compreendemos já que misericórdia é diferente de graça. Parece a mesma coisa, mas são duas palavras diferentes. Que misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E que graça é você receber de graça aquilo que você não merece. Misericórdia é você não receber o que você merece. E graça é você receber aquilo que você não merece. Vocês estão comigo? Então diz que ele é compassivo, ele é misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Por isso nunca pense que Deus está nervoso contigo porque algumas situações se levantaram na sua vida. Caminhe com a consciência de que você é salvo, você é salva. Caminhe com a consciência que você é filho. Ele tem um pacto contigo. E esse pacto não foi comprado com ouro e prata. Esse pacto foi comprado com o sangue carmesim de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Versículo 9: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. 10, não nos trata segundo os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Você já imaginou se Deus fosse lidar conosco por causa das nossas falhas? Por causa dos nossos erros? Pensa no que você fez há uma hora atrás. Graças a Deus que a recompensa dele não vem atada àquilo que fazemos, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. É tudo que ele fez e não aquilo que nós fazemos. Não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar menos. Ele te ama porque ele decidiu te amar. Ele te amou primeiro. A única decisão que você precisa ter é aceitar, não é nem amar ele de volta, é você aceitar o amor. Porque uma vez que você aceita esse amor, agora você tem esse amor para poder amar ele de volta. Você só pode amar se você tem a pessoa. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Se você não tem essa pessoa dentro de você, demonstrando esse amor dia a dia, não tem como você demonstrar para as outras pessoas que você ama também. Você precisa dessa pessoa. Fala para a pessoa, você precisa de Jesus. Você não pode sair daqui sem Jesus. É a maior besteira da sua vida sair daqui sem Jesus. Ele é o único capaz de te aturar quando você erra mais de 7 vezes. Quantas vezes devo perdoar? O discípulo pergunta para Jesus e ele fala, perdoa 70 vezes 7. Ele é o único capaz de te amar dessa forma. Ele é o único capaz de te amar de uma forma incondicional. Nós demonstramos amor, filéu, condicional. Eu te amo, eu te apoio enquanto eu concordo contigo. A partir do momento que eu discordo de você, eu não te amo mais. Você não precisa andar comigo só quando você concorda comigo, porque isso não é desafio não. Eu quero ver você andar comigo quando você discorda. Aí é onde mora o desafio. Você não precisa ser submisso a Deus só quando Deus está concordando contigo. Eu quero ver você ser submisso a Deus quando Ele discorda de algumas coisas que você faz. Submissão é algo difícil. Pensa que é fácil submeter? Você sempre tem uma melhor ideia, sim ou não? Mas sabe de uma coisa? Não é a boa ideia, é a ideia de Deus. Tem muita gente que tem boa ideia, mas não tem a ideia de Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Repita bem forte aí, Deus é misericordioso. Mais forte, Deus é gracioso.
Versículo 11 diz assim: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Uma outra porção das escrituras fala: assim como o leste está longe do oeste, assim os seus pecados estão diante de mim, afastados. Você pode ir para o sul, e vai chegar um momento que você vai começar a ir norte. Mas se você ir leste, você nunca vai chegar a ir para o oeste. O planeta Terra está aqui. Se eu ir para o sul, vai chegar um momento que eu estou indo para o norte. Mas se eu ir para o leste, eu sempre estou indo leste. É por isso que a palavra de Deus diz que assim como o leste está longe do oeste, assim estão os seus pecados. Deus nos ama de uma forma incondicional. Às vezes nós pensamos que podemos merecer o amor de Deus. E quando situações acontecem na nossa vida, que nós nunca acreditávamos que poderia acontecer, a primeira tentação que vem na nossa mente é: será que Deus está nervoso comigo? Será que as minhas atitudes não estão sendo suficientes? É onde você tem a tentação de cair nas obras da lei. Aí você jejua, ao invés de você jejuar 6 dias na semana, você jejua 8 dias na semana. Semana só tem 7, right? Para ver se você consegue agradar a Deus. Você sabe como é que você agrada a Deus? Tendo fé na obra redentora de Jesus Cristo. É assim que você agrada a Deus. Conhecendo a palavra de Deus para poder resistir o dia mau, para poder resistir o maligno. A palavra de Deus não nos fala para resistir à aparência do mal. A palavra de Deus nos fala para a gente resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E como é que você resiste ao diabo? Com a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Eu estou apenas começando a pregar. Estou apenas começando. Esse é o Deus na qual quando você clama Ele te ouve. Ele não é surdo. Ele não é igual a palavra de Deus fala em Salmo 115, alguns adoram por aí, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, mãos têm mas não apalpam, pés têm mas não andam, e se tornam semelhantes a esses, aqueles que o buscam e os que o fazem. Você já imaginou as pessoas te verem como aquele tipo de coisa que você adora? É como eu adorar esse stand aqui, e pensar que esse stand aqui vai fazer aquilo que eu quero. Que coisa mais incrível. Como um ser humano pode parar na frente de algo que ele mesmo fez e adorar aquilo e pensar que aquele gesso, que aquela madeira pode fazer alguma coisa. Com todo o respeito do mundo a todas as religiões, mas sabe de uma coisa? O meu Deus não é religioso, o meu Deus não tem religião, o meu Deus tem relacionamento, e o que Ele quer te ouvir e Ele quer falar. Quando você invoca Ele, Ele te ouve. A palavra de Deus nos fala assim: eu levanto os meus olhos e vejo, onde é que me vem o socorro? Porque tem dia que o seu socorro não vem da sua esposa, não vem do teu esposo, tem dia que o teu socorro não vem da família, às vezes a família te decepciona. O seu socorro não vem de sistema, organização, nem mesmo de pastor. Às vezes pastor, rapaz, o irmão da igreja que você mais, não, aquele irmão é crente, na hora que você mais precisa dele, ele te decepcionou. E aí? Vai colocar sua confiança em homem? Ou vai colocar sua confiança no foco correto, que é Jesus Cristo? Hoje a gente está brincando aqui desse negócio de Jesus. Não, Jesus é bom. Não, rapaz, esse negócio é sério. Jesus é bom mesmo. Jesus, Ele ama mesmo. Ele te ouve mesmo. Ele não só te ouve, como Ele te defende. A palavra de Deus nos fala que Ele está ao lado direito do Deus Pai, sendo o seu advogado.
Aonde me vem o socorro? Levanto os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o quê? Salmo 50, verso 15. Salmo 50, verso 15. Olha só. Presta atenção. Vocês estão comigo? Invoca-me no dia da felicidade. Todo mundo invoca a Deus no dia da alegria. Todo mundo vai para a igreja no dia da felicidade. Todo mundo ama a Deus no dia que está tudo certo. Eu quero ver você fazer igual Davi, que depois que ele lutou de graça para alguns reis, e os reis mandaram ele embora sem nenhum tipo de recompensa, e quando ele chega de volta na terra dele, tomaram as famílias, não só a família do rei Davi, mas a família de todos aqueles que lutavam junto com ele. E aí agora os próprios amigos dele, que lutavam e guardavam as costas dele, agora querem matá-lo. Às vezes você vai encontrar com situação que as pessoas que estão mais perto de você são aquelas que querem te dar uma espadada nas costas. Sim ou não? Estou falando alguma bobeira? Vocês querem que eu paro? E quando você arranca aquela flecha que está nas suas costas? E na hora que você tira assim, deixa eu ver quem mandou essa flecha. Porque você sabe que através da pena dá para você ver a tribo e tudo, right? E quando você tira aquela flecha, e na hora que você vai olhar, está lá assim, made in Kingdom of God. Feita no reino de Deus. Como é que você ataca de volta? Tem momento da sua vida que da onde você menos espera é onde vem o ataque. Você nunca acreditava que aquele ou aquela poderia se voltar contra você, sim ou não? Levanta sua mão aí se eu estou falando contigo. Mas é aí onde Deus arranca a glória dele. É onde Deus aparece. E quando Deus aparece, Ele faz com que você veja que Ele está trabalhando por detrás das cenas, por mais que você não contempla Ele. O fato é que muitas das vezes nós não confiamos no coração de Deus. Nós só confiamos nele quando nós vemos as mãos dele trabalhar. Quando as mãos dele não trabalham, ou quando você não vê as mãos de Deus trabalhar, você deveria confiar no coração dele, que ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Invoca-me no dia da angústia. Angústia. Eu te livrarei. Muitas das vezes a sua resposta é o seu livramento. E tu me glorificarás. Eu posso dizer uma coisa, há algo na crise. A crise faz com que Deus responda, te dá o livramento, e esse livramento produz glória. Esse livramento produz que você glorifica a Deus mais que antes. Essa crise faz com que você venha para um próximo nível de fé. E quando Deus te livra daquilo, e quando Deus te arranca daquela situação, você começa a glorificar a Deus como você nunca glorificou antes. A palavra crise em chinês. Quantos aqui falam chinês? Levanta a mão quantos falam chinês aqui. Vocês não falam chinês, gente? Que absurdo. Todo mundo deveria falar chinês. Chinês, aí, tá vendo, Governo? Falando, rapaz. A palavra crise, fala crise. Mais alto. A palavra crise em chinês são duas palavras unidas para formar uma, que é essa palavra crise. A palavra crise em chinês são duas palavras. A primeira palavra é W-E-I. W-E-I. A segunda palavra que forma juntamente com essa outra uma palavra que é crise,
é C-H-I. A primeira é W-E-I. A segunda é C-H-I. Então, quando você fala essa palavra em chinês, é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Yanxi. Gostaram? Todo mundo fala Yanxi. Pronto, já fala chinês. E é interessante que por ser duas palavras para formarem uma, também significa que essas duas palavras possuem significados diferentes. Que unidas, elas explicam essa palavra crise em chinês. A primeira palavra, que é W-E-I, significa perigo. Quando a crise vem na sua vida, situações se levantam na sua vida, você está em perigo. Situação financeira hoje tem atacado o mundo inteiro. Estamos o quê? Em perigo. Então W-E-I significa perigo. A outra palavra, C-H-I, significa oportunidade. A primeira palavra significa perigo. A segunda palavra significa oportunidade. Então significa que em uma crise, você passa tanto por perigos como também te oferece oportunidade. Muitas pessoas simplesmente conseguem ver o perigo, identificam o perigo, mas eles não veem a oportunidade por detrás daquilo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então olha só, para transformarmos crise em oportunidade, como é que nós devemos atuar? Vocês estão comigo? Anota aí, olha só. Ponto número 1, discernimento. Para você transformar a sua crise em oportunidade, você precisa ter discernimento. O que é o discernimento? Para separar as crises reais das imaginárias. Para separar as crises reais das imaginárias e distinguir o simplesmente mudar ou mudar para melhor. Em momento de crise você quer tomar decisões. Você quer se mover. Você quer sair daquilo. Já viu em neblina? Se você correr na neblina, aí que você está mais em perigo. Quando você está em uma neblina, nem o farol alto te ajuda. Você precisa mover o quê? Calmo, devagar. Mas nesse momento de crise é onde nós queremos tomar decisões, sim ou não? Todos passamos por isso, sim ou não? A mesma espada que corta aí, corta aqui. Decisão, vamos tomar, não, nós temos que sair fora disso aqui, decisão. É aí onde você acaba perdendo um pouco o discernimento, e você precisa ter esse discernimento. Qual que é o discernimento? Quando essa crise, como é que eu posso explicar isso? Muitas coisas que são reais, mas muitas coisas, porque você está passando muito por aquilo, você começa a imaginar que é uma crise, mas muitas coisas não são crise. Vocês estão comigo? Escutou meu celular aqui? Alguém está tentando falar comigo, mas eu não posso atender agora, ok? Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você está na crise, você começa a imaginar que outras coisas também que você está passando é crise, e não. Então você precisa discernir. Aí quando você discerne, você tem que pensar assim, ok, eu quero sair disso aqui, simplesmente para mudar, ou para mudar para melhor. Tem muita gente simplesmente que toma uma decisão, mas continua na mesma coisa. Em momento de crise, quando você tem que tomar uma decisão, você tem que decidir mudar para melhor. Ou senão você permanece onde você está. Você está comigo? Ponto número 2, flexibilidade. Ponto número 2, flexibilidade. Saber trabalhar com as possibilidades com prudência. Saber trabalhar com as possibilidades com prudência. Quando você está passando um momento de crise, você observa a mudança que você quer ter. É para melhor? É. Então, enquanto você ainda não está nessa mudança total, para melhor, você comece a ter flexibilidade para poder o quê? Para poder o quê? Para poder o quê? Para poder melhorar. Então, você aprende a ter flexibilidade com as possibilidades que começam a aparecer ao seu redor. Vocês estão comigo? Ponto número 2. Ponto número 3. Ponto número 3, ousadia.
Tem gente que em momento de crise perde a ousadia. Vocês estão comigo? Ousadia. Para que você precisa de ousadia? Para arriscar quando você precisa. Você arrisca menos, sua vitória é pouca. Quando você arrisca mais, sua vitória é maior. Para poder arriscar. Ponto número 4. Criatividade. Ponto número 1, discernimento. Ponto número 2, flexibilidade. Ponto número 3, ousadia. Ponto número 4, criatividade. Você necessita, em momento de crise, fazer algo diferente para poder evoluir. Você tem que sair da mesmice. Faça algo diferente. Crie algo, crie um programa. Muda o seu estilo de vida. Faça uma comida diferente. Vá para lugares diferentes. Conheça pessoas diferentes. Estou falando com alguém aqui? Se envolva com pessoas diferentes. Converse coisa diferente. Mude de ambiente. Isso vai trazer evolução para a sua vida. E o último ponto, coragem. Coragem. Para que eu preciso de coragem, pastor? Para dominar o medo. Para realizar escolhas. Para sair dessa estabilidade infeliz. Para combater a acomodação. Tem gente que está muito cômodo onde está. Estão comigo? Esse negócio está ficando chato aqui? Agora eu quero ensinar para vocês a palavra crise no original, em hebraico. Vocês estão comigo? A palavra crise no hebraico define como se fosse uma mulher em trabalho de parto. Crise em hebraico. A definição é uma mulher em trabalho de parto. Ou seja, ela está em perigo. Toda mulher que entra em trabalho de parto tem um risco ali. Risco para ela, risco para a criança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando ela entra em trabalho de parto, ela começa a ficar sensível. Ela começa a ficar aguçada. Começa a ficar atenta. Agora muitas coisas que não incomodavam ela, agora incomoda. Agora uma pessoa está falando alto, do lado dela já está incomodando. Às vezes o marido está do lado, sai daqui rapaz, eu estou passando por isso por causa de você. Sim ou não? Tudo parece ficar de forma incômoda. Você está em um momento perigoso. Então, crise no hebraico é uma mulher dando luz. Mas essa mulher não está dando luz na cama. No hebraico é uma mulher dando luz na cadeira. Assentada em uma cadeira. Então você pensa que quando você está em crise, você precisa de algo confortável para poder fazer com que você, para poder fazer com que aquilo que está dentro de você saia. Não. Muitas das vezes, Deus te coloca em uma posição desconfortável. Porque quando a mulher dá a luz em uma cadeira, a posição do corpo dela faz com que o cóccix, os ossos da mulher se abra e dá acesso à bênção. Dá acesso ao filho melhor. Então quando você está em crise, significa que algo dentro de você está prestes a nascer. Algo dentro de você está prestes a criar vida. A crise te oferece esse perigo, mas também te oferece uma oportunidade. E quando aquela criança nasce, quando você olha a cara daquela criança, você nem se lembra mais da infelicidade que você passou. Quantos aqui estão passando por crise? Às vezes não é crise financeira, às vezes é crise familiar. Às vezes é crise na saúde do corpo. Às vezes é crise no seu trabalho. Qualquer coisa talvez que você esteja passando em crise. Uma coisa eu te falo, meu querido. Deus vai tirar o melhor de você. E vai glorificar o nome dEle. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Vai fazer com que você possa dar luz às bênçãos que está dentro de você.
quando você olhar para a cara daquela criança. Aleluia. O seu local de conforto não está atado às circunstâncias onde você está agora nesse momento. Tudo no natural está suposto a mudanças. Tudo no natural está suposto a mudanças. Então, o que fazer quando acreditar não é suficiente? Eu te dou a resposta agora mesmo. Você segue confessando a palavra de Deus com alegria. A alegria do Senhor é a sua fortaleza. Quando acreditar, tudo parece confuso, eu estou acreditando, eu estou confessando e nada vem, não importa o que aconteça, eu sigo confiando nesse Deus que me resgatou do lamaçal e firmou os meus pés sobre a rocha e rocha da minha salvação. Ele é o meu resgate, Ele é o meu amor, Ele é o meu tudo. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à situação, não se prostraram mediante aquela estátua que o rei tinha estabelecido. E a ordem era para que todos naquela terra se prostrassem. Chegou aos ouvidos do rei que existiam 3 hebreus que não se prostraram à imagem. E o rei veio e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E aí chegou para aqueles 3 hebreus e falou assim: ei, quem é que pode vos livrar da minha mão? Então os 3 viraram e responderam para o rei: quanto à sua pergunta não cabe respostas, mas uma coisa eu te falo, o meu Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha 7 vezes mais aquecida. Então jogaram eles atados, entraram em crise, entraram em trabalho de parto. Alguma coisa estava para nascer, uma comunidade estava prestes a ser impactada por causa do testemunho desses 3. Algo estava para acontecer. Deus estava prestes a aparecer naquele local e caminhar. Quando eles são jogados, a palavra de Deus fala que as mãos estavam atadas, que os pés estavam atados, mas quando eles foram jogados, o fogo apenas consumiu as ataduras. E eles caminhavam e perguntou assim o rei: não foram 3 que nós jogamos naquela fornalha? Porque eu vejo 4 em 1 como aparência do Filho do Homem. Aleluia. Deus vai andar com você nessa fornalha. Deus vai fazer com que esse fogo apenas consuma as ataduras. E quando você sair, você vai sair brilhando, você vai sair purificado. E todos vão ver o Deus que você serve, e vão contemplá-lo, e vão aceitá-lo por causa do testemunho que você tem trago. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra de hoje? Você coloquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Come on, glorifica Ele agora. Eu quero ouvir a igreja falar com Ele agora. Come on. Chega de silêncio. Agora é momento de nós começarmos a confessar e declarar a majestade do Senhor. Começar a declarar a esse que vive, a esse que reina e que caminha conosco. Não, aonde quer que nós venhamos a estar, Ele ali está. Por mais que você vá nas profundezas do mar, ali eu estarei. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem. E não há nada que você possa fazer para poder afastar esse Deus maravilhoso de você. Eu perdi meu som. I lost my sound here. Não há nada. Não há nada. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se você está aqui nessa noite, e essa é uma pergunta que eu não vou repetir. Não vou repetir porque Deus fala. E Deus tem falado no coração de muitos aqui nessa noite. E com essa convicção, eu pergunto: existe alguém aqui no nosso meio que quer mudar? Por favor, Pai, mova esse. Que quer mudar de direção. Querem voltar a ver a Deus como um Deus amoroso. Querem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aceitar esse amor, aceitar esse perdão. Eu não estou te convidando a aceitar uma religião, porque de religião até eu estou cansado.
Até eu estou cansado. Eu estou te convidando a aceitar esse relacionamento que Deus quer ter contigo. Aceitar esse amor que de graça foi te dado. Se essa mensagem veio ao seu coração, o primeiro grupo que eu quero chamar são as pessoas, ou a pessoa que quer se decidir por Jesus hoje, quer aceitar a Ele como único Senhor e Salvador. Se é você essa pessoa, eu neutralizo toda vergonha, eu neutralizo toda cilada do inimigo na mente e declaro ousadia e coragem para você sair do seu lugar e vir aqui ter comigo, que eu quero te abraçar. Se é você essa pessoa, saia do seu lugar agora mesmo e vem à frente, que eu quero te abraçar. Quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado a mensagem de hoje. Eu verdadeiramente espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e que você possa ter a compreensão em como transformar a sua crise em oportunidade. Lembre-se, Jesus Cristo é o Senhor e o favor dele caminha dentro de você. Que Deus te abençoe e te espero ver em uma próxima oportunidade.